Então vamos começar. Sejam muito bem-vindos à distância, então. Os doutores, muito boa noite. Doutor Marcos Boulos, doutor Dimas. Vocês fazem parte do Centro de Contingenciamento do Coronavírus aqui do Estado de São Paulo. E a minha primeira pergunta, então, vai ser sobre a rede estadual, rede pública estadual, porque essa semana, na capital, algumas escolas particulares já decidiram fechar para evitar o contágio entre os seus alunos, uma vez que descobriram um caso positivo entre os funcionários ou os alunos. As escolas de São Paulo, doutor Boulos, serão fechadas, estão em análise para um possível futuro fechamento? Bom, neste momento não se pensa nisso ainda. Ainda não? Ainda não. Até porque a epidemia está começando apenas. Nós temos com poucos casos, apesar que tem aumentado, mas são poucos casos, sendo que a maioria ainda são pessoas que chegaram da Europa e que passaram para alguns contactantes, poucos contactantes. Ela ainda não é um risco iminente para a população agora. Vai se tornar? Provavelmente sim, porque se nós temos muitas pessoas, um contaminando o outro, isso deve aumentar e nós vamos ter um aumento provavelmente muito grande nos próximos dias ou nas próximas 2 ou 3 semanas. Isso deve acontecer. Mas até agora, se a gente começar a fechar a escola antes de começar a aparecer o problema, como que nós vamos abrir e quando que nós vamos abrir essas escolas? Ainda na evidência de uma infecção, então é melhor esperar como está acontecendo, organizar o sistema, aí sim pode-se pensar de evitar esses aglomerados, escolas, todo esse processo, além de clubes, outras coisas mais, nós vamos ter que conversar sobre isso. Doutor Dimas, quando surge uma nova doença, um vírus, mesmo como o da SARS ou MERS, as pessoas ficam muito assustadas e logo se pensa na criação de uma vacina. Como é o processo, ou quanto tempo costuma levar a criação de uma vacina? Não é um processo muito longo? Sem dúvida. No caso específico do coronavírus, existia uma experiência prévia com o próprio MERS e o SARS, né? Então já existia um desenvolvimento prévio, né, para coronavírus, né? E o que tem acontecido nesse momento é que várias dessas iniciativas, né, vieram, vamos dizer assim, muito mais rapidamente do que seria o habitual. Então, hoje nós temos no mundo mais ou menos 13 vacinas registradas em desenvolvimento, em vários países, né? E todas agora estão começando a planejar os seus estudos clínicos. Quer dizer, não basta você ter a vacina, você precisa aplicar a vacina em voluntários para saber se a vacina é segura, se ela protege de fato. Então, nós estamos começando essa fase. E é um processo que vai demorar. Vai demorar, quer dizer, isso vai de 12 a 15 meses para nós termos, de fato, uma vacina em condições de aplicação na população. Isso, se for necessário. Pode ser que essa vacina não seja necessária. Como assim pode ser que não seja necessário? Depois que a pessoa pega a doença ou tem contato com o vírus, ela já fica automaticamente imune a uma recaída? Sim, as pessoas infectadas vão desenvolver imunidade. Agora, o vírus ele pode desaparecer de circulação, como aconteceu com o SARS e o MERS. Quer dizer, não são vírus que estão circulando no mundo, diferente dos vírus da gripe, esses circulam, né? Então, vai depender muito de como vai ser a evolução dessa epidemia, se ela vai se resolver ou se ela vai permanecer, o vírus permanecer circulando nas populações e aí sim será necessária uma vacina. Doutor Boulos, tem muita desinformação também correndo nos grupos de WhatsApp, nas conversas entre as pessoas e recentemente nós todos recebemos um áudio de um médico que falava de maneira bastante contundente sobre a necessidade de ter leitos de UTI separados especificamente para receber as pessoas com problemas respiratórios em decorrência dessa contaminação, dessa infecção. Eu quero saber o seguinte, São Paulo está preparada para uma explosão no número de casos, porque já há uma previsão de que a gente vai ter no estado de São Paulo 45 mil casos. E o Brasil, está preparado? Bem, quando a gente fala como que é o nosso sistema de saúde, de atenção médica, ele é construído em cima das necessidades que nós temos. Quando vem uma epidemia, ninguém está preparado para uma epidemia no mundo todo, porque o nosso sistema é preparado para esse número de casos. Quando dobra, triplica, aí a situação fica difícil mesmo.
Eu trago o exemplo, há 4 anos atrás, como nós tivemos uma epidemia de dengue importante, mas que não vai chegar nem aos pés do que ocorre com o coronavírus, se disseminar como está se propondo, e nós tínhamos filas dentro dos pronto-socorros, privados e públicos, de mais de 4 horas de espera para atender um caso dentro do atendimento. Porque você tem já as pessoas que procuram o sistema de saúde e mais os novos programas. Agora, o que tem acontecido é correndo para buscar melhorar esse sistema, aumentar a abrangência desse sistema para atender os possíveis casos que virão. Então, isso está sendo feito, está sendo programado, mas certamente, quando vier a doença para valer, ainda nós vamos estar nos ajeitando e não será suficiente. Existe uma expectativa de que o Brasil, por ser um país tropical e porque a gente está agora em pleno verão, ou deveria estar com temperaturas um pouco mais, né, se fosse um verão normal, um pouco mais altas até, o vírus se comporte de maneira diferente aqui, ou ele até não seja tão intenso. Nada disso se sabe com certeza, né? Nós não sabemos, mas isso é possível que aconteça o seguinte, que o modelo que aconteceu nos países do hemisfério norte, em pleno inverno, inverno rigoroso, não pode se aplicar para o Brasil neste momento. O que é mais provável que ocorra é que nós vamos ter um aumento, mas um aumento de verão, quer dizer que as pessoas estão tendo ainda pouco contato, o aumento não vai ser tão intenso. Quando começar a esfriar daqui 1 mês, 2 meses, 1 mês e meio, é possível que nós tenhamos um pico maior daqui 1 mês e meio, mais ou menos, Quer quando dizer o que o outono nosso chegar. pico pode vir a ser em maio, junho, Exatamente. julho, quando chega o nosso inverno. Exatamente isso. O que se prevê pelo que está acontecendo, o modelo que acontece principalmente na China, Singapura e Coreia, que provavelmente a doença, após 4 meses, ela termina, ou pelo menos começa a eliminar. Aqui para nós até pode demorar um pouquinho mais, mas provavelmente vai demorar mais para atingir níveis, o pico da curva para começar a descer, por causa do nosso verão.